Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Professora Ana Paula, professora de Biologia, e hoje eu vim para dar um pitaco em história, sim. Professores, colegas, vão me desculpando, mas não aguentei. Gostei muito da história de Goiás e eu penso que quem mora em Goiás, ou mora no Brasil mesmo, tem que saber a história de Goiás, né? E quero compartilhar com vocês. Lembrando, sou de Ciências Biológicas. Vamos começar com os colonizadores, né, que chegaram ali na costa brasileira com interesse de exploração dos minérios. O interesse em Goiás não foi diferente, né? Foi pela exploração dos minérios. Primeiramente começou aí com o auxílio dos escravos, dos índios, né, que colaboravam com a mão de obra. Primeiramente, quem começou ou era dono, começou a explorar mais Goiás na nossa região, porque ainda não era chamado como Goiás, né? Foi a capitania de São Paulo. Bartolomeu Bueno chegou aqui trazendo seu filho de 12 anos, nomeado como Anhanguera. Por isso que tem uma avenida aqui chamada Anhanguera, professora. Um caboclo lá no meio da Avenida Anhanguera. Você tem que saber um pouco da história onde você mora. E aí, Bartolomeu Bueno, Anhanguera, pai também nomeado, levou o seu filho para essa expedição, para passear um pouco nessa região aqui do centro do Brasil, né? Do centro-oeste. E aí reza a lenda que o Bartolomeu Bueno colocou fogo na água ardente e ameaçou os índios com essa proposta, né? Que eles tinham que levar ele até uma mina de ouro para não fazer isso com o rio onde o índio morava, né? E o índio de boa fé, não conhecia água ardente, ficou com medo e levou ele até as minas. E ali, a Anhanguera, filho, né? Ficou com aquilo na cabeça e não esqueceu. Eles voltaram para a capitania de São Paulo e ficou pensando na coragem do pai, ficou pensando que algum dia ele teria que voltar ali, porque ele pensava na riqueza sem esforços, né? Uma riqueza mais garantida em relação ao ouro. Então foi assim que ele fez. Ele chegou no governador da capitania de São Paulo e falou: olha, eu tenho interesse de explorar mais adentro do Brasil, ali no centro. Penso que tem ouro, porque na época que eu fui com o meu pai, os índios nos mostrou onde ficavam as minas de ouro. E aí, ele, para ganhar o financiamento, né, com certeza, ele falou: olha, eu lembro até hoje onde ficam essas meninas, não sei o quê, não sei o quê. Com 12 anos, você lembra? Imagina quantos anos ele demorou ali nessa viagem com o seu pai, né? Mas ele disse que lembrava. E assim ele foi apoiado pelo governo, né, da capitania de São Paulo a explorar aqui no centro onde nós moramos. Só porque foi muito difícil, ele demorou muito a achar. Ele perdeu vários escravos, vários índios, vários companheiros. Juntamente com ele, ele levou o seu genro e o irmão do genro dele, né, para explorar. Mas no final, ele acabou achando algumas minas de ouro. E ele falou que era mais fácil ele morrer do que ele voltar com o fracasso, né? Então ele foi o desbravador aí de Goiás. E ele voltou com essa vitória para a capitania de São Paulo. A partir de aí, começou a sentir que essa parte de Goiás ia ser um pouco mais populada, ia vir um pouco mais de desenvolvimento por causa do ouro. Não tinha interesse nessa época em relação à agropecuária, era somente no ouro. Mas, com o tempo, foi ficando mais fácil de chegar até Goiás, né? Por esse interesse no ouro, foram surgindo algumas vilas, né? Perto de rios, como por exemplo a de Vila Boa, né? Que atualmente é a cidade de Goiás, que foi um dos lugares que Anhanguera fixou, né? Ali. Então essa é a história. Mas começou uma hora esse interesse por ouro diminuir. Por quê? Estava começando a esgotar. Cada vez era extraído menos gramas de ouro. E aí
Pensaram, gente, o que nós vamos fazer aqui no centro, sem nada, sem desenvolvimento? E aí começou as estradas estragarem, porque já não tinha interesse no ouro, ali ficar abandonado, as pessoas que moravam ali na cidade, nas vilas, começaram a voltar novamente para as fazendas, para as zonas rurais. E aí começou a desenvolver a agropecuária em Goiás. Porque as estradas para a agropecuária ali estavam boas, dava para passagem de gado, né? Então está aí um pouquinho da história de Goiás para vocês. Venho gravando novos vídeos aí sobre a história, a geografia também de Goiás. Um beijo e até a próxima aula. Uma professora de biologia dando pitaco na história. Gostou? Se gostou, deixa sua curtida. Tchau!